Quem foi Karl Marx? É importante você saber sobre isso, né? Porque há muitos que estão pensando que existe o marxismo cristão. Não, o marxismo tem a ver apenas com economia, não tem nada a ver, nada disso. Se você ler esta obra, inclusive Marxismo Selvagem, do pastor e amigo Egnaldo L. de Souza, né? Eu gosto de recomendar livros, principalmente quando eu conheço o autor. E esse é um caso. Eu conheço o autor e posso recomendar. Um grande estudioso, além de pastor, homem de Deus, um estudioso aí do marxismo, do comunismo, do socialismo, do capitalismo, tem conhecimento para nos ensinar, não é? Então veja, Marx foi aquele homem que viveu no século XIX, nasceu em 1818, morreu em 1883, e quando ele escreveu no auge da Revolução Industrial. É bom dizer que seus pais eram cristãos, mas ele acabou sendo discipulado, por assim dizer, por Hegel, né? As perigosas filosofias de Hegel, que era, a bem da verdade, um idealista, ao contrário de Marx, que era materialista, mas as ideias de Hegel acabaram influenciando Marx para que ele abandonasse a fé cristã, a fé dos seus pais, e depois ele se uniu a um homem chamado Friedrich Engels, né? Engels, e eles juntos escreveram o chamado Manifesto Comunista em 1848. Você que pensa que existe o cristianismo ou o marxismo cristão, talvez porque você nunca leu o Manifesto Comunista. Talvez você tenha lido partes do Capital, que é uma obra muito mais volumosa, mas que não foi toda escrita por Marx. Marx escreveu uma parte, né? Onde você encontra a verdadeira face de Karl Marx é no Manifesto Comunista e outras obras também, não é? Mas principalmente no Manifesto Comunista. Para você ter uma ideia, eu até separei um trecho aqui do Manifesto Comunista para ler aqui quando ele fala sobre o triunfo do proletariado sobre a burguesia, porque, segundo as ideias de Karl Marx, o proletariado deveria ascender ao poder, haveria um período de ditadura para depois implantar-se o comunismo, né? Que aí não haveria mais Estado, seria o triunfo do proletariado, que é uma utopia. Os próprios socialistas reconhecem que o comunismo é utópico, né? Embora eles defendam as ideias contraditoriamente, eles defendem as ideias comunistas, mesmo sabendo que é uma utopia. Mas Karl Marx, nessa obra, o Manifesto Comunista, que eu vou ler aqui na minha versão digital, ele diz o seguinte: o proletariado utilizará a supremacia política para arrancar, pouco a pouco, todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Isso é uma primeira fase, né, do domínio marxista, porque depois haveria a ditadura do proletariado e, finalmente, o comunismo. Aí é interessante, aqui avançando um pouco mais, que ele cita 10 medidas que devem ser implantadas. Aí você vê como o marxismo é contrário ao cristianismo. Porque quando ele fala de religião aqui, ele se referia claramente à religião cristã. Só você ler o livro todo que você vai perceber. Essas medidas, diz Marx e Engels, né? Eu falo principalmente Marx porque Engels foi mais o patrocinador desta obra. Claro, ele defendia as mesmas ideias, mas o texto é quase que 100% de Marx. Essas medidas, é claro, serão diferentes nos vários países. Todavia, nos países mais adiantados, as seguintes medidas poderão geralmente ser postas. Primeira, expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado, né? Segundo, imposto fortemente progressivo. Terceiro, abolição do direito à herança. Olha que absurdo. Quarto, confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos, né? Sediciosos aqui são aqueles que não concordam com o marxismo. Quinto, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo. Veja como é uma ditadura. Centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte. Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado. Arroteamento das terras incultas e melhoramento das terras cultivadas, segundo o plano geral. Oitavo, trabalho obrigatório para todos. Ou seja, não há liberdade, né, no marxismo. Se você pode definir o marxismo, o socialismo, o comunismo de maneira geral, numa só palavra, esta palavra é ausência de liberdade, ou ditadura, né? Já no capitalismo, apesar de todos os defeitos que o capitalismo possa ter, a palavra de ordem é liberdade, né? Trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. Nono,
Combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção entre cidade e campo. E 10º, educação pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado hoje, combinação da educação com a produção material. Aqui parece ser algo bom, mas quer-se doutrinar as crianças e não educá-las, né, para ter liberdade, mas ensina-se às crianças que somente o comunismo é bom, o marxismo é bom. Então veja que não existe marxismo cristão. É no marxismo que o materialismo e o ateísmo têm a sua principal defesa. Veja que no marxismo se defende o chamado materialismo dialético e também o materialismo histórico. Dialético porque Marx aprendeu com Hegel, né, muito bem a dialética. O que é a dialética? É a unidade dos contrários. É aquele tipo de argumentação em que se concorda discordando. Olha, eu concordo com você, mas deixa eu apresentar um outro aspecto. E aí, com isso, engana-se os incautos. Porque essa é a proposta do marxismo quando ele apresenta o materialismo dialético. E o materialismo histórico é aquela ideia de que ao longo da história tem havido lutas de classes, não é? E Marx enfatizava, claro, a luta dos trabalhadores, do proletariado contra a burguesia, mas hoje nós estamos vivendo aí, nessa guerra atual cultural, na verdade, uma luta de classes que extrapola essa questão de proletariado e burguesia. Hoje a luta se trava principalmente entre conservadores e progressistas. Aqueles que conservam a verdade, aqueles que são conservadores da palavra de Deus, dos bons costumes, eles muitas vezes são taxados de retrógrados e tal, e tem um esforço aí por parte dos marxistas culturais ou gramscistas, né? Porque Gramsci foi aquele homem que propôs justamente essa guerra cultural, porque a revolução aí comunista, nos países comunistas, fez com que muitos morressem, né? Na ex-União Soviética, mas aqui no Ocidente, principalmente, né, no mundo ocidental, a guerra é mais cultural. Se estamos em meio a uma guerra cultural, devemos estar preparados. É bom que se diga o seguinte: Marx já tinha ideias absurdas. Cuidado com aqueles que dizem, não, o problema não é Marx, o problema são os marxistas, são aqueles que torceram as ideias de Marx. Não, é só você ler o Manifesto Comunista que você vai ver que Marx tinha ideias terríveis, inclusive com respeito à fé cristã, aos religiosos. E quando ele se refere aos religiosos, sobretudo ele está falando dos cristãos. Aquela frase famosa que é atribuída a Marx, né? Ele diz que a religião é o ópio do povo, porque ele era contrário. Quando ele fala da religião, ele está falando justamente do cristianismo. Ele era contrário ao cristianismo. Daí estarmos numa guerra cultural. Então se fala hoje de um marxismo cultural. Marxismo e cristianismo são ideias, são doutrinas, de maneira geral, ou cosmovisões autoexcludentes, assim como também evolucionismo e criacionismo. Não há como você querer fundir uma coisa ou, na verdade, explicar uma coisa pela outra. Não. São na verdade, doutrinas ou sistemas que se excluem. Cuidado com isso.